Oiê! Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, a história da Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita anos antes de Cristo, muitos anos. E ela é um livro sagrado, né? Ela é considerada como um livro sagrado. E assim, antes de ler a Bíblia, o certo é a gente orar, pedindo a Deus, né? Porque dela foi inspirada por profetas. Deus inspirou profetas para escrevê-la. Ela não é um simples livro. Então, toda vez que a gente for ler a Bíblia, a gente tem que orar para Deus revelar as suas maravilhas. Porque é Deus que revela para a gente o que Ele quer dizer sobre a Bíblia. Então, vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, muito obrigada por todos os teus feitos. Senhor, estamos aqui neste momento buscando a Ti para aprender mais um pouquinho de Ti, conhecer mais profundamente sobre o Senhor, sobre a Sua revelação, sobre as Suas maravilhas. Que o Senhor venha nos revelar, Senhor, nos mostrar, para que possamos ter uma vida saudável, uma vida dentro dos Teus ensinamentos. Então aqui, gente, olha aqui, vamos ler hoje, vamos contar a história hoje do Salmo 1. Diz assim, os justos e os ímpios. Como que é a vida dos justos e os ímpios? Isso aí foi o salmista, que escreveu, tá no Salmo 1. Ele escreveu meditando, Deus revelou para ele, ele observou como que é a vida dos ímpios. Daí ele escreveu, ele disse assim, ele escreveu no Salmo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, olha aqui, ele quis dizer que esse salmo é o versículo 1. Então, bem-aventurado quer dizer feliz, Feliz o homem, a pessoa, a mulher, a criança, que não anda no conselho dos ímpios. Ímpios são as pessoas pecadoras, as pessoas que gostam do pecado, porque todos nós somos pecadores, Então, assim, a gente não deve, para a gente pedir um conselho, A gente não deve pedir conselho para pessoas, que são, ímpias, pessoas sujas. Quer dizer, Deus ama todos iguais, mas não se detém no caminho dos pecadores. Então, a pessoa, às vezes ela tá só no pecado, só no caminho do pecado, ela vai dar conselho que, pecado é coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. Ela vai dar conselho de quê? Conselho errado. Então tá bem claro. Aí depois ele fala no versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a gente não deve, a pessoa para andar certo, andar bem na vida, ele não deve ouvir conselho dos pecadores, das pessoas que praticam o pecado o tempo todo, e não se assentar na roda dessas pessoas, Por quê? Porque a gente não deve assentar, não deve ter preconceito, mas a gente não deve ficar junto com eles o tempo todo, E aqui daí ele falou assim, antes o seu prazer, o que é o prazer? Está na lei do Senhor, a lei é a Bíblia, A gente deve ler a Bíblia. E na sua lei medita de dia e de noite. Então devemos sempre ler a Bíblia a todo momento aqui, tirar um tempo para Deus, para aprender as coisas do Senhor. Então o prazer da gente deve estar onde? Na lei do Senhor. Daí no versículo 3, ele disse assim,
né, essa pessoa que faz essas coisas, que cumpre, né, esses versículos, né? Ele disse sim. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não muda, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, o que acontece? O que é uma árvore plantada perto do ribeiro? Costuma ser uma árvore bonita, né? Sempre tem água ali perto da raiz dela. E ele fala aqui também que o devido fruto, né, o tempo, dá o seu fruto. Porque hoje em dia, né, nós temos, né, as árvores que dão frutos, né, fora da época. Mas, assim, a árvore certa para dar fruto é na época certa, ela tem um tempo para dar fruto. E ele fala também, né, o que é uma árvore frutífera também, né? O que é uma pessoa que dá frutos? Ela fala palavras de bênçãos, ela fala palavras doces, ela, né, alimenta outras pessoas. Uma árvore faz isso. Como que a gente alimenta outras pessoas, né? Ensinando as coisas boas, né? Dando exemplo. Daí ele fala assim, ai, cujo folhas não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Então, o bem sucedido aqui não é ter dinheiro, só ter dinheiro, né? As pessoas acham, bem sucedido é ter dinheiro. Não, é bem sucedido, né? Na vida familiar, bem sucedido. Onde que ele estiver, ele vai ir bem. Vai ser bem sucedido nos estudos. Então, né? Essa é uma pessoa. É o que ele quis dizer, é o que entendi, gente. Então, ele fala assim também, que os ímpios não são assim. Pessoas ímpias são pessoas pecadoras, gostam do pecado, gostam de fazer coisa errada, né? Porque todos nós somos pecadores, né? A Bíblia diz lá no Salmo... Ai, eu não sei se é o Salmo 5. Ai, tem um Salmo que diz que nós nascemos em pecado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Então, nós já nascemos pecadores, mas a Bíblia está falando aqui é você persistir no pecado, né? A gente já nasce com aquela motivação de pecar, de fazer coisa errada. Mas ele instrui aqui para a gente não fazer isso, né? E ele falou que as pessoas que fazem isso o tempo todo, eles não são assim, são porém como uma palha que o vento dispersa. O que é palha, né? Uma folha, como uma folha seca que vai voando, né? Vai aonde que as pessoas chamam, né? Faz o que as pessoas fazem de errado. Ela não tem o equilíbrio próprio, o domínio próprio, né? E o pensamento próprio deles. Daí ele falou, por isso os perversos não prevalecerão no juízo do pecado, nem os pecadores, na congregação do justo. Então, essas pessoas, se eles gostam de coisas erradas, eles não querem, né, prevalecer na presença do Senhor, na congregação, né, não quer congregar, não quer fazer as coisas corretas. Tem gente que não congrega, mas, né, pratica as coisas em casa, né, no dia a dia. Não quer dizer que a pessoa congrega, né, não quer dizer que ela é crente, mas congregar ali é ficar junto de pessoas, né, do bem. Elas não gostam. Você vê que pessoas praticam, mas ela não aceita, né? Quando a gente fala com ela, né, pode dar um toque, gente, isso não dá certo. Elas não gostam, ela quer praticar o quê? O que é errado. Daí ele falou assim, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, de alguma forma, né, não só Deus, mas as pessoas, né, uma hora vai ficar sabendo e isso não vai ser bom para ele, né? Que tudo de errado que a gente faz, uma hora vai ser descoberto. Né? É o que eu entendi, né, do Salmo. E é muito bom, a gente vai lendo a Bíblia e tem que orar, né? Orar antes de ler, porque é Deus que nos mostra o que quer dizer a palavra, né? Os ensinamentos. É igual ler um livro também, tem um livro nos estudos, é bom a gente estar orando, porque às vezes a gente não entende, a mente fica tampada. E a gente que crê em Deus, a gente sabe que Deus pode todas as coisas. Deus é que nos ensina tudo, né? Ele que inspira as pessoas.
né, para fazer as coisas corretas, mas as pessoas precisam buscá-los, né? E a Bíblia diz que Deus nos ama. Por isso que o salmista, né, ele escreveu isso aqui, por quê? Porque ele quer que a gente seja feliz. Bem-aventurado, né, a pessoa que faz, né, que prevalece nos caminhos corretos, caminhos das bênçãos do Senhor. Então vamos agradecer a Deus agora, neste momento, porque Ele nos deu esse ensinamento tão maravilhoso, né? Ele inspirou, né, o salmista Davi, né, para escrever isso aí, para a gente estar aprendendo. E a gente não pode ter preguiça de ler, principalmente de ler a Bíblia, né, buscar conhecer mais o Senhor, que é igual quando a gente vai conhecer uma pessoa, né? A primeira coisa que a gente olha, vê a visão, vê a pessoa. Mas passa no tempo, e aí, quem é aquela pessoa? Você vê o que ele faz, às vezes observa, mas, né, às vezes a gente imagina até que ele tá errado, ele é uma pessoa, né, isso, aquilo. Mas quando você vai conhecer ele, conversar ele pessoalmente, a gente percebe que é totalmente, às vezes, diferente do que a gente imaginou. Então, assim é a Bíblia. Quando a gente está lendo a Bíblia, estudando, meditando, a gente está conhecendo o Senhor. Então, vamos agradecer a Deus, né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos ser como uma florzinha do Senhor e vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, muito obrigada por o Senhor ter inspirado os profetas para escrever essas lindas e maravilhosas palavras para nos instruir, que possamos praticar, Senhor, na nossa vida cotidiana, em todos os momentos, ser exemplo do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.